Dois. Olá, eu sou a Sandra Barbosa e estou aqui para conversar um pouco com vocês e com as nossas convidadas sobre alguns temas ligados à diversidade. Eu sou anfitriã desse podcast que se inicia agora numa jornada incrível para o Instituto IVG, no qual eu sou líder do Núcleo de Diversidade. Trago aqui as minhas companheiras convidadas para participar desse podcast, né? A Geisa. A Geisa é uma executiva brilhante, vai falar um pouco sobre ela. E também a Luciane. Quem quer começar? Geisa, vai você? Fala um pouco sobre você, por favor. Obrigada, Sandra. Boa tarde. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui. Eu acho que eu tô super emocionada dentro de mim, assim, tenho meu coração batendo forte. É muito bom estar aqui com vocês, conversar com a Sandra, conversar sobre esses temas tão relevantes e poder traçar um pouquinho sobre a nossa jornada dentro da mentoria, dentro do IVG e como a gente pode suportar os nossos mentores. Falando rapidamente, quem é a Geisa na fila do pão, acho que é um pouco importante, bem importante, para iniciar essa conversa. Sou farmacêutica, sou mãe, né? Acho que é a minha principal contribuição aí. Sou mãe de 2 meninos, 2 cachorros. Hoje estou como executiva numa multinacional da indústria farmacêutica. Atuo com projetos do futuro, com projetos de produtos e de empresas. Trabalho com parcerias estratégicas, sou conselheira formada, faço parte do Conselheira 101. A Sandra me ajudou aí com esse processo, é super enriquecedor. E, de novo, é um prazer compartilhar um pouco dessa jornada. E, como eu disse, é uma jornada de conhecimento e de uma via de mão dupla. Então, é um prazer e bora bater esse papo. Muito bom, obrigada, Geisa. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada, Sandrinha. Lu. Bom, primeiramente, muito obrigada, Sandra, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Primeiramente, eu preciso puxar para a minha ancestralidade, né? Então, eu sou a filha da Maria, né? A filha do Antônio. Tenho uma filha de 15 anos, sou mãe da Júlia Vitória, né? Casada com o Romeu. Também sou mãe de um pet, o Slink, que eu falo que eu trabalho até para ele, porque ele só come e dorme. Eu sou especialista em RH, assistente social de formação, mentora, né? E atualmente eu faço parte do Instituto Jô Clemente, né? Da área de inclusão para pessoas neurodivergentes, né? Inclusão profissional para pessoas neurodivergentes. E durante a minha jornada, né, eu já trabalhei em hospitais renomados aqui em São Paulo, já trabalhei em Big Four, né, e agora em organização social. E eu tenho uma vasta experiência, né, como RH, né, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional, e trabalhar com pessoas, falar sobre pessoas e diversidade, para mim também é uma honra e é importante a gente falar sobre essa pauta, né? Então, eu estou muito agradecida e feliz por estar aqui hoje, falando com você, falando com essas pessoas maravilhosas. Muito bacana. Gente, vocês percebem que aqui tem um time de mulheres super potentes. Esse é um dos objetivos do IVG, né? Que é apoiar o desenvolvimento de mulheres. E aqui nós temos um exemplo de 3 mulheres que conseguiram, vamos assim dizer, furar aquele telhadinho, né? Um telhadinho que a gente chama de telhadinho de vidro, né? E falando em telhado de vidro, que expressão é essa? Vocês podem falar pra gente por que a gente fala nessa expressão telhado de vidro? Eu venho do setor financeiro, eu sou mãe também, né? Sou mãe de um médico, inclusive, acabou de formar. Eu tenho orgulho de falar isso, porque não é normal a gente, né? Não está normalizado ainda isso no mundo, mas assim, então eu trago com muito orgulho. Sou mestranda pela Fundação Dom Cabral e também formada para conselhos de empresas, que é lá do Conselheira 101, que é um grupo super potente e que tanto nos apoia, né? Com uma jornada de, digamos assim, de desenvolvimento, de educação muito importante. Então, aqui para o IVG,
esse trabalho ele vem sendo construído de uma forma muito colaborativa, né? E nós tivemos aqui, para levantar esses temas, o apoio dos mentores e coordenadores do grupo. Então, time VG, muito obrigada por ter contribuído com esse trabalho. Então, um trabalho colaborativo, né? E um dos temas é justamente isso, como é que a gente usa a educação, eu tenho a educação na minha vida como uma arma muito forte. E o IVG é um parceiro nisso, né? A Edna, nossa querida, e o Léo, muito obrigada por nos proporcionar um momento como esse, né? Onde a gente utiliza de ferramentas, construtos que nos levam à educação para que nos ajude a furar esses telhados que seguram a gente até determinado ponto, porque eu posso ter a oportunidade para subir, mas eu não consigo, porque o telhadinho me segura, né? Então, como é que eu faço para furar isso? Vocês gostariam de comentar a respeito? Vai, Geisa. Bora, né? Eu acho que a gente vive furando telhados, né? Eu acho que às vezes não tem nem telhado e a gente precisa furar essa bolha, furar esse espaço, essa egrégora de não permitir a nossa evolução, né? Eu acho que às vezes existe telhado, às vezes não existe e mesmo assim a gente não consegue transpassar. E acho que se eu posso falar sobre telhado, é tudo que nos limita e tudo que a sociedade nos limita, né? Eu acho que a gente fala muito de diversidade, né? Diversidade, inclusão. Eu tenho uma abertura para, né? Não basta abrir, não basta você chamar a pessoa para o baile. Você tem que convidá-la para dançar, né? Você tem que deixar que ela saiba qual é a música. Você tem que permitir com que ela dance com você para você chegar ali. E acho que é um pouco do que a gente fez na nossa trajetória, né? Eu estou diante de 3 mulheres negras, né, que depois a gente fala um pouco da nossa autodescrição, o quanto que a gente em alguns momentos teve que ir até forçosamente para furar esses telhados, né, até para brigar pela nossa inclusão, né, não somente era diverso, era aberto, mas será que a gente estava sendo convidada real para o baile? Então eu vejo muito isso, às vezes tem o telhado e eu tenho que fazer uma força para subir, quebrar o telhado. Às vezes não existe telhado e essa força, essa gravidade nos coloca, que nos impede de transpassar. E eu acho que com muita conversa, com muito estudo, a gente teve que estudar muito para poder chegar e ultrapassar esse telhado, né? Acho que hoje a gente nem quer mais esse cercado, né? Sim. Acho que a gente olha muito mais como essa abertura, para onde a gente pode ir. Sim. E falando nisso, você trouxe aqui na sua fala a questão da diversidade e da inclusão, né? Eu queria, Luciane, você pode falar para a gente sobre diversidade e inclusão? Não é a mesma coisa? Não, na verdade, de fato são, né? São coisas distintas, né? Então a gente fala que a diversidade, na verdade, é de fato a gente ter pessoas, a gente tem que pensar na pluralidade, tá? Então nós temos pessoas diversas em todos os lugares. Aqui nessa sala nós somos pessoas diversas, né? A gente sempre acha que a diversidade está muito relacionada aos grupos de afinidade, né? E na verdade a sociedade é diversa, né? E aí acontece de forma não intencional. Se eu saio daqui, se eu estou na rua, eu estou numa diversidade. Se eu estou no transporte público, eu estou num ambiente diverso, né? Agora, a inclusão é como a Geisa trouxe, né? A gente fala que a diversidade é você ser convidada para a festa. E a inclusão é você convidar a pessoa para dançar nessa festa, né? Então, a inclusão está muito relacionada ao pertencimento, a representatividade ao pertencimento. Eu posso estar num ambiente diverso aonde eu não me sinto pertencente, né? Então não basta você falar da diversidade sem a inclusão. Perfeito. E muitas vezes a inclusão ela precisa ser feita de forma consciente, né? E de forma que sustente ali. Então, quando a gente traz isso para o mercado de trabalho, quando a gente fala das cotas, né? Das cotas de diversidade, não é só você contratar e trazer essa pessoa para dentro da empresa e não fazer com que ela se sinta incluída, que ela se sinta pertencente.
que ela esteja ali na mesa da tomada de decisões, que ela possa influenciar o processo do trabalho. Isso é inclusão, né? E, infelizmente, muitas empresas não têm este olhar. E aí só está cumprindo a cota. E eu não estou desenvolvendo aquele profissional por conta que eu não tenho a expertise, né, do que é a inclusão de fato. Então, tem essa diferença. Muito bem, você tocou num ponto aqui muito importante, né? Porque, assim, a gente falou da questão da inclusão, né? Então, eu convido a pessoa para a festa, eu chamo para dançar, e se a pessoa não souber dançar, eu tenho que ensinar a pessoa a dançar. Então, eu gosto de trazer isso, que a gente tem que ensinar a dançar. Nem que seja 2 passos para lá e 2 passos para cá. Porque não adianta eu chamar uma pessoa para uma festa e deixar ela ali de escanteio. E trazendo para o corporativo, muitas vezes, e isso acontece no nosso meio aqui das nossas mentoradas, a empresa contrata, eu trago essa mulher aqui, ou esse rapaz, né? E eu ponho ali para desenvolver uma determinada função, só que eu não dou ferramentas para aquela pessoa. As pessoas não conseguem chegar nos mesmos lugares, vindo de lugares diferentes, né? Então, muitas vezes, o meu ponto de partida foi diferente do teu. Então, eu conheço um grande banco, por exemplo, que quando ele contrata pessoas diversas para o seu ambiente, ele dá um curso de inglês por 2 anos. É um banco que a pessoa, para trabalhar lá, ela precisa saber falar o inglês. Muitas vezes você pode falar assim, ô Sandra, mas tem muitos cursos gratuitos. Gente, mas não é a mesma coisa. Uma pessoa que sai do centro de São Paulo para a periferia, ela leva 2 horas para chegar em casa e ela leva 2 horas para chegar no trabalho, gente, são 4 horas no transporte. Muitas vezes não tem um Wi-Fi ou um telefone que ela possa ouvir um podcast e estudando no caminho. Eu já olhei tudo isso, tá? Porque eu já fiz esse percurso, né? Então, a gente já sabe como é que funciona isso, né? A gente conhece os 2 lados da moeda. Então, a questão de você dar oportunidade é muito importante. Mas tem uma questão aqui que 54% da população a mais do Brasil é considerada negra, né? De acordo com o IBGE, a gente tem ali o negro é composto entre uma população preta e uma população parda. No entanto, uma grande maioria desconhece esses conceitos, né? Isso é muito claro, né? Então, vocês podem ver aqui, nós temos 3 cores diferentes e somos as 3 mulheres negras. Olha que coisa maravilhosa. E esse é o nosso Brasil. E isso vem da história do Brasil, né? E também dando origem ao que a gente chama de algo que é o racismo estrutural, né? O racismo estrutural, o racismo institucional. Quando a gente chama de racismo estrutural, ele começou de uma maneira, então, os negros, né, trazidos para o Brasil, muitas vezes tirados das suas famílias lá na África. A África é um continente, muita gente não sabe que a África é um continente, acha que a África é um país, não é um país, é um continente gigante, inclusive, né, com várias religiões, várias línguas. Então, é importante a leitura, é importante o conhecimento, e aí quando você traz o negro para cá e para todos os outros países, num dado momento, ele foi desconstruído, né? Até mesmo para ser aceito como escravo. Porque os europeus, de certa forma, não queriam, né, essas pessoas tidas como... Porque começaram a ser tratados como animais. Não eram pessoas. Não eram pessoas. Então, isso foi... Aí deu origem ao racismo estrutural. Como é que vocês entendem que nas empresas hoje, com viés de mentores, porque a gente vai receber pessoas aqui no IVG, mentoradas que sofrem de um preconceito dentro dos seus locais de trabalho. Como é que na cadeira de mentoras a gente pode apoiar essa mulher e ajudá-la a passar por essa barreira?
Como é que a gente faz? Qual é o nosso papel aqui? Se me permite, eu vou iniciar e aí Sim. jogo a bola para você também. Eu acho que em primeiro momento, né, nós como mentores, como parte dessa sociedade, sendo negros ou não negros, brancos, a gente precisa conhecer sobre a história. Eu acho que a gente tem muito hoje uma discussão sobre cotas, se é justo ou não é justo. Não é filantropia, é uma reparação histórica, né? Eu acho que a gente já parte desse primeiro pressuposto, né? É uma questão, os negros não eram considerados seres humanos, né? A gente tem uma questão de igualdade que branco era um ser humano, negro era um animal que podia ser utilizado o trabalho desse animal, né? E aí outras expressões que se derivaram disso. Então, acho que esse é o primeiro passo, inclusive, do conhecimento desses profissionais que vão mentorar outras pessoas, né? A cota, acho que a gente falou bastante, né, da diversidade e inclusão, é só o ponto de chegada. E é importante pela reparação social. Né? Você trouxe um pouco do recorte de sociedade em termos de cor. A gente tem um recorte ainda mais drástico em termos de questões sociais. Né? A gente está falando que 2% da população, né, nós estamos nos 2% da população, que tem condições, né, que tem uma faixa salarial adequada, mas a grande maioria da nossa população, né, a grande maioria, 75% da população vive com salário mínimo. Né, e dentro dessa porcentagem, a grande maioria é negra. Né? Então, de que forma a gente olha para isso? Então, a estrutura social já promove o racismo social, estrutural. Né? E quando a gente leva isso para as organizações, a principal pergunta, quem está em multinacional deve receber isso. Se eu vejo mais de 50% da população é negra, por que não existe negro dentro das empresas? Por que você não vê negro dentro dos cargos de liderança? E aí a gente vai aumentando, né, essa restrição. Porque não chega. Porque as pessoas não têm condições de subsidiar o seu próprio estudo. As pessoas não conseguem se capacitar ou ter esse gabarito em termos de currículo para chegar e competir. Né? Então, é por isso que você não vê esse recorte. É extremamente importante os trabalhos, claro, de diversidade, de inclusão, os grupos de afinidade, para gerar esse início, para gerar a atração desses talentos. Né? A gente conversava muito antes do LinkedIn, o quanto existe o branqueamento do LinkedIn, né? O quanto as vagas não chegam, o quanto as fotos, né? A gente vê empresas com fotos que você vê mais brancos, não chegam para a população negra. Ou se chegam, nós pensamos, né? Nós negros pensamos, eu não vou me aplicar, porque ali não é meu lugar. Então, permeia a história, e é óbvio que a história que traz o racismo estrutural e traz o racismo institucional, mas além disso, você tem os mecanismos, os algoritmos todos que levam para a manutenção desse racismo. Né? E dentro das instituições, eu acho que tem uma questão da gente acabar, né? Então, o negro tem o seu estereótipo de cor, de cabelo, de estrutura corporal. Nós somos descendentes de africanos, então a gente não tem o estereótipo da pessoa branca. E aí já começa outros tipos de vieses e discussões com relação ao racismo institucional. Então, eu vejo que são muitas camadas dentro da sua pergunta, né? Que aí entra no ultrapassar ou furar esse telhado e como de grão em grão a gente vai seguindo, né? E como é importante esse nosso aquilombamento aqui, né? O quanto que quando uma mulher negra, e imagino, não tem lugar de fala, mas um homem negro, quando ele se depara com outro igual a ele, o quanto isso é confortante, o quanto isso nos dá poder para avançar, né? E eu acho que pegando um gancho do que a Geisa trouxe, o que acontece, né? Trazendo isso, como você comentou, os mentores, eu acho que é isso, é conhecer mesmo a história, né? Do negro no Brasil, né? Tem a questão da meritocracia, que a gente não pode esquecer, né, que isso também impacta hoje no mundo corporativo, né? A questão, como você trouxe, dos estudos, então o acesso a ferramentas que vai me desenvolver, né, para que eu possa estar ali competindo em igualdade,
né? Então, a questão de eu não ter, né, a oportunidade de estudar desde cedo um outro idioma, né? Enquanto uma pessoa branca está num curso, né, aos 14, 16 anos, eu estou ajudando a minha mãe, né, no sustento de casa. Então, a falta de oportunidades. E hoje a gente sabe, como você trouxe, né, Sandra, 56% da população, né, segundo o IBGE, nós somos 56% da população. Né? E quando você traz isso para o mundo corporativo, né, para as organizações, a gente entende que tem tem um número maior de pessoas negras na base, mas quando a gente vai escalando, né, as cadeiras de liderança, então tem uma pesquisa do Instituto Ethos de 2022, 2024, onde fala que 30%, né, de mulheres negras no cargo de liderança. Né? Mas quando a gente vai escalando, vai diminuindo, tem 4% de mulheres negras executivas. E quando a gente vai no equiparar um salário, né, o quanto que elas ganham, 40% a menos do que o homem branco. Então isso já vem um índice que mostra pra gente o quanto há essa desigualdade, né? E reflete no racismo estrutural, no racismo institucional. Exato. Então é a falta de oportunidades que as pessoas pretas têm para chegar, seja num cargo de liderança, seja até mesmo nas melhores faculdades que existem no Brasil, né, no mundo. Quando a gente pensa em intercâmbio, eu mesmo falo, eu fui fazer meu primeiro intercâmbio nos Estados Unidos, eu tinha depois dos 30. Né? E a oportunidade de fazer um segundo intercâmbio ano passado na Europa. Então, somente depois dos 30, né? E eu já conheço pessoas, né, colegas minhas, que fizeram intercâmbio com 20 anos, 23 anos. Então, a gente já percebe um diferencial muito grande. Então, isso é um racismo. Sim, isso vai girando, né? Exatamente o que você trouxe, por exemplo, olha... Quando a gente vai olhar a representatividade dentro da população, aqui no Brasil, você trouxe 56% da população. Aí, quando a gente traz para o ambiente corporativo, a primeira resposta é: nós não temos pessoas capacitadas ou qualificadas para sentar ou entrar na nossa organização. E aí, quando você vai olhar, trazendo isso para o recorte da pessoa negra, mais de 42% dos negros deste país já tem curso superior, em idade escolar, já tem curso superior. Então, já não é mais uma desculpa. Eu costumava dizer, na empresa onde eu trabalhava, que para as empresas de seleção, que vocês não estão procurando no lugar certo, então procurem no lugar correto. Né? Então, por quê? Porque já temos, sim, pessoas qualificadas. Então, por que essas pessoas não chegam? E aí, a pergunta que eu faço para as nossas novas executivas é: vocês estão se lançando às vagas? Se lancem. Então, assim, fazendo o papel aqui do mentor, pega na mão do mentorado, da mentorada, e fala assim: vai lá ter uma conversa intencional com o teu líder e pergunta para ele, traz os indicadores do que você construiu até agora e pergunta para ele, o que falta para eu dar meu próximo passo? Eu tenho hard skills, eu tenho soft skills ou está faltando alguma coisa aqui? Entrega eu tenho, porque no meu ponto de vista, eu vim do setor financeiro, gente, desculpa. Para mim, entrega vem na frente de qualquer coisa, né? KPI, né? Então, putz, eu cresci fazendo isso, né? Então, para mim, entrega chega primeiro. E chegou a entrega, então todo o resto a gente vai construindo aos poucos. Então, enquanto o mentor dá espaço para essa pessoa, pega na mão, faz conexões, ajuda isso aqui. O IBG ajuda muito, porque o grande foco do nosso trabalho é o network, é a conexão. Então, a gente pegar na mão dessa nossa mentorada e botar ela no palco, botar ela para conversar com pessoas que possam dar insights legais a respeito de oportunidades, boas oportunidades. Porque às vezes a gente pensa que aquele emprego que a gente tem é o emprego da vida ou da morte, e não é.
O mundo está mudando, o mercado de trabalho também. Então, enquanto mulher, a gente precisa lançar as vagas. Eu né? acho que uma coisa que você trouxe também interessante, que acho que vem muito ao encontro, que a gente precisa pensar, é a questão do autoconhecimento. Aí é Total. de dentro para fora. Total. Né? A gente, aonde a Luciane quer chegar? Quais as ferramentas que a Luciane está usando, né, para conseguir alcançar aquele cargo que ela tanto quer, aquela cadeira que ela tanto quer? Porque pensando em mulher negra, né, aonde a gente tem todos esses atravessamentos, né, que começa a ler desde lá da infância, e aí como que está o nosso lado emocional, a nossa confiança para chegar e buscar essa pessoa e conversar com essa pessoa e dizer eu posso, e ser protagonista da nossa carreira, da nossa jornada. Sim. Né? Então, uma coisa que eu falo muito com as minhas mentoradas, né? Conheça a política de recrutamento e seleção da empresa onde você trabalha. Né? Busque aliados. Saia da sua bolha. Você não precisa, eu sou de RH, então não vou me conectar só com pessoas de RH. Perfeito. Eu vou buscar aliados, pessoas que podem falar de mim, sobre mim, numa mesa de reunião onde eu não esteja presente. Sim. Isso é muito importante. Mas como que está a sua autoestima? Como é que está o seu autoconhecimento sobre você mesmo? Né? Como que está também a sua saúde mental em relação a isso? Os sabotadores. Então, acho que isso é fundamental para a gente trabalhar com as nossas mentoradas. Sim. Né? Sim. Se preparar de forma, né, de dentro para fora, para que possa, né, lá na frente, saber lidar com todas essas, com as emoções. Sim. Porque muitas vezes a gente não sabe lidar com as emoções e aí a gente acaba perdendo oportunidades. Sim. Né? Eu trago muito isso. Bom ponto, Lu, essa questão que você trouxe do equilíbrio emocional, do quanto a gente precisa cuidar. Né? Eu trago isso em autocuidado. Por quê? Porque é uma esfera que você tem a questão emocional e você tem a questão fisiológica também. Então, a gente precisa manter esse equilíbrio. Esse equilíbrio é muito importante. Agora, nós, enquanto mentoras, a gente fica num campo um pouco limitado, mas a gente pode direcionar a pessoa. A gente pode pegar na mão e falar, olha, você já viu isso? Você já cuidou disso? Porque até pra gente, às vezes a gente tá meio down, meio cabisbaixo. E o que é isso? Às vezes é falta de vitamina, gente. Sim. Às vezes é falta de vitamina. Pra gente que mora aqui no sul e sudeste, então, uma coisa incrível, né? Vitamina D. Que é a falta de vitamina D. Então, isso deixa a gente um pouco sem forças. Então, o nosso papel é conhecer e orientar, dar espaço, fazer conexões. Então, como mentor, é isso. E ouvir, ter essa escuta ativa. Não achar que o que a mentorada está trazendo é mimimi, né? E aí, quando a gente traz essa questão dos indicadores, 0,5%, tá, Lu? É a quantidade de mulheres como nós, nas grandes empresas aqui no Brasil. De executivos, em alta liderança. Alta liderança. Nós representamos 0,5% da população brasileira e 0,5% nas empresas, né? Quando a gente traz esse recorte para os Estados Unidos, a gente tem lá uma população de 16%, que é o público black, porque lá é black e white agora que está miscigenando um pouquinho mais, né? Um pouquinho diferente aqui do Brasil. Mas quando você vai para os conselhos americanos, por exemplo, você tem uma população de 11% dos conselhos são blacks. Olha que diferença. Lá existe a representatividade. Aqui, não. Quantos por cento? Aqui nós somos mais de 57% de população e quantos nós estamos em conselho? Se for mulher, então, ferrou. Então, a gente tem uma base aí de 16%, né? E quando a gente traz o recorte para a mulher, em torno de 36% a 38%, né? A gente tem hoje em conselho. Agora, por que isso acontece? Por que isso acontece? Aí é um outro tema que eu quero levantar aqui, que são os vieses, né? Os vieses inconscientes que trazem, que fazem, tornam esse caminho um pouco mais árduo para a mulher. E para as pessoas diferentes piorou.
né? Então, quando a gente traz isso, essa questão de vieses inconscientes, existe uma pesquisa de Harvard que traz que mais de 72% da população é assim. Todo mundo diz que não tem preconceito. Eu digo que eu não tenho preconceito, Geisa, Luciane. Mas quando passa nessa pesquisa, que é Bia, né? Mais de 72% das pessoas, sim, têm preconceitos. Por que isso acontece? Quem gostaria de falar sobre isso? Bom, posso. Eu vejo assim, né? A gente foi educado, né? Tem uma estrutura social que imagens representam algo, né? Então a gente é muito voltado para aquilo que a gente vê. E aquilo que a gente está vendo, a gente já infere que é algo ruim ou algo bom, né? Você, a partir, se eu falo celular, você tem uma imagem de celular, que deve ser um iPhone, a grande maioria deve responder um iPhone. E pro lado ruim é a mesma coisa, né? Então a gente tem vários recortes. A gente tem até um teste, você vê um homem correndo, se é um homem negro correndo, você pensou o quê? O que veio na primeira coisa que pensou na sua mente? Cara, é um ladrão, né? É um ladrão. Sim. Né? Se você vê uma mulher negra cuidando de um jardim, o que você vai pensar? É a jardineira, né? Que é empregada. É empregada. Né? Na tua mente, e porque isso foi construído a partir do racismo estrutural, e pro lado do recorte racial, mas também para as outras coisas. Né? A gente infere que uma pessoa que tem uma dificuldade auditiva visual, uma deficiência auditiva visual, ela tem um baixo intelecto, mas isso não está relacionado, ele não tem ou se ele tem uma dupla divergência, aí ok, mas se não tem, por que eu olho alguém com um aparelho auditivo e infiro que ele vai ter um baixo intelecto? Porque isso foi construído aí na sociedade. Né? Se a gente pega uma criança, e eu faço muito isso com os meus filhos, e já errei muito nessa fala, né? É especial, não existe mais isso, não tem mais isso. Cada um tem a sua fortaleza e a sua fraqueza, a sua fragilidade. Né? Então, de que forma a criança olha para o diferente, para o diverso? Então, hoje você vê adaptações de provas na escola. E tá tudo bem. Essa galera faz a prova adaptada, essa galera faz a prova convencional. Né? Isso é inclusão. E entre eles tá tudo bem. A nossa geração era capaz de colocar um chapéu e dizer: esses são os capacitados, esses são os inaptos. Né? Então, isso foi construído e a gente precisa lutar contra isso. Ainda que o pensamento venha, ainda que vocês olhem uma mulher negra toda tatuada, é a tatuagem estética. Né? Eu não vou inferir que isso é algo além. E se esse pensamento vier, como eu rebato ele internamente? Como eu me envergonho dos meus pensamentos e reconstruo essa fala, essa narrativa? Isso é todo momento, né? Falas que a gente tem dentro do português super preconceituoso, que a gente precisa reformatar. Né? Então, vai desde o olhar, desde a parte visual, a parte real, a ação e os seus pensamentos. Né? Você só muda, a Lu trouxe isso do autoconhecimento, e vale para o viés inconsciente. Eu só vou de fato mudar quando eu trabalhar dentro de mim. Né? E quando eu falar dessas imagens, dessas figuras para vocês e não representarem esse estereótipo. Então, vai muito disso. E para o mentor, quando ele entra na sala, quando ele entra na parte virtual ali, na primeira mentoria ou nessa conversa, ele tem que estar livre de todo e qualquer pensamento sobre o outro. Porque isso fala muito mais sobre ele, não sobre o outro. Então, entra na parte racial. A Geisa não é negra, ela é morena. Não existe o moreno. Né? A cor é negra, branca, não tem moreno a cor. Eu não preciso inferir. Se ela não me falou, eu não tenho que inferir. Ou inferir, não, ela está aí porque alguém ajudou, ou ela tem algum suporte, ou tem dificuldade, não tem dificuldade. Eu preciso ouvir o que essa pessoa tem a me dizer. Então, você vai ter o viés ele faz parte da gente. A gente está nesse processo de construção, a gente está nesse mundo para melhorar. Agora, eu não preciso verbalizar, eu não preciso levar isso para uma reunião e ser engessado ali. Eu preciso ouvir o que você tem para me dizer. E a partir da tua história, eu construo essa imagem.
né? A partir do que você está me dizendo, não a partir do que eu experimentei durante a minha vida. Acho que é muito isso, né, Lu, que a gente tem no dia a dia. Eu acho que, até complementando, quando a gente fala também da questão do viés, a gente, e pensando nos mentores, ter a escutativa e a empatia. Porque a gente desconstrói todos esses vieses, né? Porque o viés é o quê? Eu sempre vou para o lado daquilo que eu me identifico mais, né? Então, num processo seletivo, por exemplo, na entrevista, então, eu sempre vou buscar a candidata que pode ter o mesmo pensamento que eu, pode ter as mesmas características físicas que... E aí você acaba tirando a oportunidade daquela pessoa, porque você não está olhando o conhecimento técnico dela, né? Então, os vieses, eu até falo muito isso, em processos seletivos, o quanto isso impacta. Então, a importância de ter uma política de recrutamento e seleção inclusiva, né? E aí, para dentro das organizações, a mulher negra tem aquela, que eu já ouvi muito isso, tá? Por que ela não foi promovida? Porque você ainda precisa melhorar alguma coisa ali, né? Quando você vai se posicionar, não ser agressiva. Então, a mulher negra tem essa característica também, esse perfil de, né, o achismo de achar que ela é agressiva quando ela se posiciona, né? Quando ela vai falar num tom um pouco mais alto, né? Aí a gente começa pensando também na questão da característica física. Então, eu vou começar a alisar o meu cabelo, né? Não vou usar black. Então, as mulheres vão, as cores, e a gente vai perdendo a nossa essência, a forma como eu vou conduzir uma reunião, como eu vou contribuir com aquela reunião, né? Como eu vou me direcionar com aquele meu par, né? Com o executivo. Então, tudo isso, ela precisa, a mulher negra, eu falo muito da mulher negra, mas também os homens, nosso lugar de fala, mas a gente tem que estar sempre saindo um pouco da nossa essência para conseguir agradar aquele ambiente e que muitas vezes nos afere. Então, quando a gente fala dos vieses, das microagressões, imagine a gente numa reunião onde tem 2 ou 3 executivas, né, mulheres ali, e a maioria, né, um ambiente majoritariamente de homens, e aí a mulher vai falar, já ouvi muito isso, e ela ser interrompida, né, ou ela ser deixada de lado. Então, isso é microagressão. Sim. Você sabe que a Lu falando me remeteu a alguns temas, né? Já aconteceu de eu estar em reunião e eu estava com tranças, né? E o cabelo é meu, né? Acho que entra nos viés, as pessoas não precisam falar sobre o cabelo das outras, né? Isso vale para as mulheres. Acho que as mulheres são muito agredidas na questão estética, no cabelo, na imagem. A gente pensa 1000 vezes para estar aqui hoje conversando que roupa a gente vai vestir, como a gente tem que estar, que é diferente do masculino, né? O quanto que é muito mais simples para eles. E uma reunião, eu estava com trança e me perguntaram, ainda é resquício do carnaval? E não, assim, meu cabelo, as minhas regras, né? E é muito isso. Era o viés inconsciente da pessoa que entendia que aquilo não é uma fantasia, né? Que aquilo é uma alegoria para um carnaval. E não, isso é parte de mim, né? Os meus adereços, o jeito do meu cabelo, as roupas que eu me visto, é parte da minha essência. Muitas vezes está conectado à ancestralidade. E acho que esse também é o olhar do mentor, né? Às vezes a gente pode, numa discussão, né, estar direcionando essa mentorada e ela está em outro estado, ela não está em São Paulo. E a gente norteia muito por São Paulo. Agora, como funciona no Maranhão? Como que ela é? Um ambiente muito calor, é úmido. Ela vai estar com uma blusa de alcinha e tudo bem. É nesse lugar que a gente precisa se moldar, né? E vai muito, né? Imagina numa entrevista, se essa pessoa vem para uma entrevista em São Paulo, porque de São Paulo entende que é o Brasil, e o Brasil é continental. Sim. Então, de que forma eu, mentora, preciso, além das questões de diversidade e inclusão, entender o meu Brasil?
entender a questão do sotaque, que é lindo, a variedade de português que a gente tem, como se fala, que o que significa para São Paulo não é nada o que ver pro Acre, pro Maranhão, para qualquer outro estado, né? Sim. E isso faz parte dessa jornada, dessa dança. É muito importante. No ambiente corporativo, quantas vezes a gente já foi julgada? Ela falou da voz. Todas nós temos uma voz forte, né? Isso tem um motivo. Em algum momento, talvez a gente chorou no ambiente corporativo. Talvez em algum momento a gente foi para uma sala. Lá quando a gente iniciou, e chorava e falava mais calma, falava mais baixo. E a gente foi moldada, foi forjada a ser dura, a falar de uma forma mais assertiva para ser ouvido. E acho que tem até situações, né, que falam, olha, você não foi promovida, ou você não por conta você é muito emocional e nessa posição precisa ser racional, né? E aí nós somos mulheres, né? E nós temos as nossas múltiplas facetas, Sim. né? Então, nos colocam num posicionamento, eu acho que isso é muito importante, ter os mentores ter essa percepção, às vezes nos colocam numa posição que não cabe a nós. Exato. E a gente precisa, sim, furar as bolhas, né? A gente fala muito de hackear sistema, Sim. porque a gente vive disso. Sim. E lembrando que nós somos mulheres e que tem tripla jornada, né? A mulher que é casada, que é mãe, né? E quer seguir a sua carreira. Sim. Né? Então, acho que para os mentores é super importante eles terem essa visão mais ampla, né? Que entra a questão racial, a questão de gênero, né? A saúde mental. Acho que uma coisa puxa a outra, não tem como hoje a gente trabalhar isso sem fazer esses ligamentos. Sim. Né? Trazendo esse ponto, o gancho aqui com que você trouxe, Luciane, tem a questão do Brasil ser um país ainda extremamente patriarcal, né? E aí, trabalhando no Brasil inteiro, eu conheci várias realidades de mulheres que muitas vezes não aceitam uma promoção porque o marido não deixa. Muitas vezes não fecha um processo de mentoria porque o marido... meu marido não concordou, ele vai fazer a dele primeiro. E ela não merece. E ela não merece. Por quê? Porque ela vai estar sempre subindo a sombra do marido. Como é que a gente apoia essa mulher sem que ela brigue em casa? Talvez até vai precisar dar uma brigadinha mesmo, né? Outro dia eu falei assim para uma moça, eu falei assim, olha, o que você pensa sobre isso, tal, tá ok, ou o marido não vai permitir? Não, se o marido não permitir, eu largo dele. Então, essa resposta que ele me deu, se o marido não permitir, eu largo dele. Mas não é sempre que a gente vem com todo este empoderamento, né? Como é que a gente apoia essa mentorada mulher que a gente tem aqui diante dessa questão patriarcal, machista, sim, que nós temos aqui no Brasil e principalmente, eu pensava, de verdade, tá bom? Eu sou nordestina, né? Eu sou pernambucana. E eu pensava que isso era muito próprio lá do Nordeste. E confesso para vocês, eu trabalhei no Brasil inteiro e não é único do Nordeste. Eu percebo que em São Paulo a gente talvez tenha isso numa proporção menor. Capital menor. Agora, quando a gente sai para o restante do país, é tudo muito parecido. E isso reflete também no ambiente corporativo, porque as mulheres não conseguem subir. Elas vão ficando no meio do caminho. Como é que a gente pode apoiar as nossas mentoradas nessa questão? Olhando essa coisa dela ter que se posicionar, mas equilibrando todos os pratinhos. Eu diria que harmonizando todos os pratinhos. Porque o equilíbrio, quando a gente fala de equilíbrio, uma hora vai estar uma parte para cima, outra para baixo, né? Então, quando a gente harmoniza, a gente procura deixar mais ou menos no mesmo nível, né? Então, o que a gente pode dizer para essas mulheres, vocês que têm essa jornada dupla, tripla, assim, como eu, né?
Eu já sei o que eu diria, mas eu queria ouvir de vocês. Sandra, eu tive uma experiência muito bacana com minha terapeuta. Eu acho que terapia é vida, né? Então, aquela que me ajuda ali na condução. E ela falava pra mim, porque eu falava, como eu vou fazer, e pra onde eu vou, e isso não é justo, mas eu não conseguia verbalizar. Ou era ferro e fogo, como você falou, larga tudo, larga o marido, e esse marido, ele pode ser o seu chefe, ele pode ser o seu par, ele pode ser aquele que está competindo para entrar na vaga, então olhe para esse marido, a gente coloca essa pessoa em outros lugares também. E ela falava pra mim, você precisa mudar as perguntas para mudar as respostas. E era muito... Eu não conseguia tangibilizar isso, tá? Mudar as perguntas, como sair perguntando. E acho que é um pouco... A gente precisa fazer a leitura do ambiente e entender onde eu quero chegar. Eu acho que... E eu vou falar do meu lugar de fala, mas talvez combine com vocês. Em muitos momentos eu não achava que eu merecia. Então, tudo bem de não fazer, né? O exemplo que você deu do marido ser o primeiro, porque eu nem merecia fazer. Então, tudo bem de não ser eu mesmo. Talvez eu não vou nem me aplicar porque eu não vou passar. E tudo bem. E tá tudo bem, porque eu nem imaginava estar lá. Porque o pouco já era bastante, né? A partir do momento que você chega no teu autoconhecimento, que você define para onde você quer ir, que eu acho que é um papel do mentor, ajudar essa mentorada a falar quem você quer ser. Sonho, utópico talvez, mas aonde você se imagina estar. E a partir daí ajudar nessas perguntas. Né? Quais as perguntas que você deve perguntar para ter as respostas? E de que forma você pode chegar? Que é um pouco disso. Acho que a gente já tentou ir a ferro e fogo, a gente já chorou. E aí hoje a gente negocia a todo momento, né? Eu vejo as mulheres que estão ao meu lado sempre negociando. A gente está sempre nesse modelo de negociação para ter o tal do balanço que você está falando. Então, parte do princípio de você se conhecer, saber onde você quer chegar. Perfeito. E entender que você pode chegar. Perfeito. E aí, negociar. Perfeito. Aí, inicia o processo da negociação. Eu cito aqui uma pessoa que eu admiro muito, que eu sou fã e tenho a oportunidade de muitas vezes estar com ela em alguns lugares, que é a Mafoane Odara, né? Ela fala das conversas difíceis, a importância, né? E o momento de falar, né? De ter esse momento das conversas difíceis, né? Seja no mercado, né? Seja no ambiente de trabalho, seja em casa, né? Porque querendo ou não, casamento é um contrato. Sim. Né? Casamento é um contrato. Então, é mostrar para o seu parceiro, né? Para o seu companheiro, esposa, o quão é importante que ambos ganham, né? Estrategicamente é importante ter essa conversa, né? Eu falo que hoje mesmo eu tive até uma primeira sessão, conheci a minha mentorada hoje. Eu também. Estava lá no aeroporto e conversando com ela e eu falei sobre conversas difíceis, né? A importância da gente ter essa conversa difícil e o que é negociável e o que é inegociável. A gente precisa colocar na mesa o que é negociável, o que eu negocio, o que eu não negocio. Porque aí a gente também nos fortalece enquanto mulher. Sim. Né? E é isso que a gente precisa engajar cada vez mais nas mulheres, porque ela já vem com o sofrimento, já vem com as dores, e aí tem a questão do autoconhecimento, a terapia. Gente, para mim 100%, todo mundo tem que fazer terapia, porque a gente precisa buscar as nossas fortalezas, né? Quando a gente fala de pontos, quais são os seus pontos fortes? A gente não consegue identificar os nossos pontos fortes. Só crítica. Só crítica. A gente começou falando, eu sou autocrítica, né? Uhum. Ninguém precisa me criticar, porque eu mesmo já faço esse papel. Então, eu acho que quando trabalhar isso com os mentores, as conversas difíceis sempre são necessárias, né? E colocar o que é negociável, o que não é negociável. Perfeito. E aí, complementando aqui o que vocês trouxeram, maravilhosas, eu traria um olhar especial para uma perspectiva para a rede de apoio que a gente precisa ter para a gente conseguir desbravar o mundo. A gente precisa de uma rede de apoio. Eu brinco dizendo que antigamente, gente, na minha época, quando a gente escolhia um namorado, a
gente olhava a carteira profissional dele. E a mãe. E como ele cuidava da mãe. Como é que ele cuidava da mãe. Então, ele cuida bem da mãe, ele tem uma carteira assinada por esse cara, não deixa ele fugir. Não é assim? E hoje, onde o mercado de trabalho vem se transformando e o CLT praticamente está sumindo, como é que a gente encontra e escolhe um bom parceiro? Então, hoje é o parceiro. Hoje é aquele cara que vai nos ajudar na jornada, né? Essa pessoinha, ela ajuda a mãe em casa? Como é que é? Ele mora sozinho, mas é aquela baderna, porque se é aquela baderna, você vai ter que conviver com aquilo. Então, assim, e aí isso depois multiplica e segue para os filhos, para o ambiente de trabalho. É uma pessoa que te deixa estudar, que incentiva. Eu larguei de um noivo maravilhoso no começo da minha vida, porque o cara não queria que eu estudasse nem trabalhasse. Como é que ia ser aquilo? Eu ia casar, vocês podem me imaginar hoje? Eu casada com um monte de filho? Não, né? Cuidando de casa, nem pensar. Um telhado então, que você rompeu, esse telhado você rompeu. Eu falei, não quero isso. Então, assim, mas quantas mulheres conseguem dizer não a essa situação? Eu acho que no dia de hoje, acho que o modelo de família vem mudando. Muito, né? Muito mesmo. E aí você falando, eu fico muito me remetendo aos jovens que eu trabalho, né? Então a gente fala de casamento, não, né? Assim, não tá sendo uma prioridade para eles, né? Agora, quando você fala de um intercâmbio, né? De morar sozinho, eles até cogitam essa possibilidade. Né? Então, aquele papel que a gente tinha lá atrás, né, o perfil de mulher, qual que era o perfil da mulher? Aquela mulher que acolhe, aquela mulher que vai cuidar, né? Então, eu vou casar, né? Eu vou ser a dona do lar, eu vou cuidar do meu marido, dos meus filhos. Esse processo vem mudando completamente. Né? Hoje as mulheres, e aí eu coloco as meninas, elas estão muito independentes, né? Eu tenho uma filha de 15 anos que ela fala, mãe, eu quero fazer intercâmbio na Coreia. Então ela já foi, e em último caso, casamento e ter filhos. É isso. Né? É isso. E pensar que aos 15 anos, aos 14 anos, você já era prometida, né? Para um casamento. Já. Então tá mudando muito isso. E que bom, né? E que bom que está mudando. Aí quando a gente traz também para a realidade que gera uma discussão até nas redes sociais, quem é que paga a conta, né? E aí ele tem que pagar, não, vocês querem os mesmos direitos, né? Vocês estão brigando pelos mesmos direitos. Então essas narrativas, esses discursos, eles vão mudando ao longo do tempo. Sim. Né? Hoje a gente se reúne, a gente divide a conta, a gente sai com um grupo de amigos, vamos dividir as contas. Sim. Né? Então tudo isso vem mudando. Então buscar um companheiro, sim, acho que primeiro você precisa. E por outro lado, tem a questão do feminicídio que vem crescendo. Muito. Né? Então, como que a gente equilibra isso aqui? Né? E aí, um ponto bacana aqui é a questão do financeiro, né? Porque para ter essa liberdade toda, a gente precisa cuidar do nosso financeiro. Como é que a gente faz para construir, orientar os nossos mentores a apoiar nossas mentoradas nessa questão do financeiro? Eu aprendi desde muito cedo a juntar uma graninha ali. Mesmo quando eu não tinha. E não tinha mesmo. Mas a minha mãe, ela sempre foi muito econômica. E a gente aprendeu a valorizar o pouco que a gente tinha. Então, a gente sempre conseguiu ter alguma reserva. Hoje eu sou mais gastona do que eu era no passado, mas é muito mais gastona, né? Então, como é que a gente orienta essas pessoas a praticar essa educação financeira? Porque para a gente ter liberdade, a gente precisa de um financeiro equilibrado, né? Como é que vocês pensam que isso possa acontecer? Essa autonomia ou essa liberdade de dizer o não, né? Ou de entrar em conversas difíceis, está muito relacionado a essa liberdade financeira, né? Então, talvez no passado a gente aceitava e engolia, e é isso que eu tenho para hoje, porque eu pago conta, né? E isso ajuda muito nesse processo. E eu acho, Sandra, que começa do olhar, de novo, na escutativa.
né? O quanto que, de fato, essa pessoa recebe, né? O quanto que ela tem consciência de que ela pode guardar. Eu acho que muito se fala, você tem que investir, as pessoas falam de investimento, de novo, para o recorte social. 75% da população está baseada no salário mínimo. Sim. O que é um investimento para essa pessoa se ela busca comida e o básico, Sim. né? Então, ter esse olhar, né? Eu estou com a minha mentorada, ela quer uma ascensão de carreira, mas ela ainda tem ela despende muito da parte de sustentar filho, casa, ou ela é empreendedora. De que forma você auxilia, talvez no básico, com o Excel básico? Sim. Para ela entender o que está entrando, o que está saindo, qual é o custo fixo ali. É excelente. E ela poder avançar. E, de novo, não adianta eu falar de investimento, de retorno, da taxa Selic, tem que ser mais palpável. Um repertório ajustado. Exato. Eu acho que é uma reeducação financeira, acho que é super importante, planejamento financeiro. Sim. Então, é trazer para a prática mesmo, né? Então, quanto que você gasta hoje no supermercado, né? Com quanto que você conseguiria se manter no mês, né? Quanto que você conseguiria guardar, né? Para pensar nisso, para pensar lá na frente, né? De forma muito sustentável. Sim. E a gente não tem essa visão porque a gente também não foi ensinado, foi criado assim, né? Eu tive a oportunidade porque eu fiz administração, mas não se falava de planejamento financeiro, né, ou educação financeira naquela época. Sim. Né? E aí hoje está se falando mais, e mais uma vez, eu voltando para os jovens também estão sabendo se organizar financeiramente. Né? Mas a gente tem a questão também do olhar muito consumista. Né? E como que a gente trabalha isso? E mais uma vez também, a gente pode trabalhar isso na terapia. Tranquilamente. Eu gosto muito dessa questão de organizar as finanças. Né? E uma planilhinha básica nos ajuda de uma maneira muito... Porque quando você põe aquilo no papel, Jesus, estou gastando tudo isso, aí você começa, realmente, será que eu preciso disso? Não é? E outra coisa que é a gente não querer carregar o mundo nas costas. Será que a nossa mentorada está carregando o mundo nas costas? Eu sei que muitas de nós carregamos o mundo nas costas. Mas a gente precisa... Realmente a gente pode, né? Será que a gente precisa disso? Então, é saber dizer não, é saber se posicionar. Chega uma hora que a gente precisa ganhar essa liberdade e ser livre para poder fazer melhor as nossas escolhas, né? A gente está caminhando para o final dessa conversa, mas tem 2 blocos aqui super importantes que eu quero trazer com vocês. Tem alguns termos que não são legais no nosso dia a dia. Eu queria que vocês trouxessem alguns desses termos para a gente evitar no nosso dia a dia. De uma maneira geral. E vejam, às vezes a gente fala sem querer, a gente fala. Mas se a gente falou, como é que a gente se desculpa? E onde é que a gente busca conhecimento? Então, primeiro, quais são esses termos? Por exemplo, uma pessoa olha para você e fala assim, Geisa, que negra linda que você é. Tá certo isso? Não. Mas por que eu tô falando que você é uma negra linda? Qual é o mal Normalmente disso? é morena. Qual é o mal disso? Você é morena, você é negra. Normalmente negra. é morena. Ou me descredibiliza, né? Tipo, não, você é morena. Não, mas você é negra? Mas vem cá, você... Eu brinco que não é uma roupa. Que eu pergunto, você gostou? Essa é a minha roupa fixa, né? Minha pele é minha roupa fixa. Eu não tenho que falar sobre ela, né? Não tá aqui, eu não preciso falar sobre a expressão negra, branca. Eu simplesmente preciso entender como você se identifica. Então, quando eu olho essa mentorada, primeira pergunta, como você se identifica? Né? É um primeiro passo. A nossa legislação é da autodeclaração. Então, eu preciso entender como você de fato se identifica. Muitas pessoas negras que estão nesse moreno que está errado, esse termo, e não se identificam negras. Perfeito. Então, pode ser uma agressão. Perfeito. Eu chegar para essa pessoa e falar que negra linda, por mais que você ache que lindo, o que eu tô falando é lindo, né? É positivo no fim, mas não é. Pode ser uma agressão. Isso remete a todos os negros são feios
E essa É linda. é linda, Exótica. é diferente, é Eu acho que é exótica. exótica, na Outro verdade. termo, é E parte exótico. também do pressuposto que eu vou falar, ai, como é, que branca linda. Que branca linda. Você vai usar isso? É. Né? Então, acho que, trazendo isso que a Geisa trouxe aqui, eu acho que a gente precisa, como falou da questão da autodeclaração, tem pessoas que são negras e se identificaram como negras há 3 anos atrás, há pouco tempo atrás. Sim. E isso a gente ouve de mentoradas, né? De coletivos que eu faço parte. Então, assim, olha, eu tenho 27 anos e eu há pouco tempo descobri que eu sou negra. Então, como que foi esse processo para ela? Aí vem uma pessoa que eu não conheço e fala, que negra linda! Vai ser um impacto que você, né? Um choque. Então, acho que não utilizar dessas palavras, né? Tem também que a gente, João sem braço. Então, acho que remete ao capacitismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não tem o braço, não tem o Não tem um braço para isso. A gente usa muito isso nas muito, organizações, né? Eu vou dar uma de Down. Então, a gente não pode utilizar essas... Eu tô cega. E aí, eu tô parecendo um cego no meio do tiroteio. E aí tem o ponto das palavras com conotações preconceituosas e tem os nomes, as palavras utilizadas em língua estrangeira. Uhum. Por exemplo, o Down. O Down, ele pode ser com um tom, né, de preconceito, e ele pode ser utilizado dentro de um contexto. E aí, se eu percebi que eu falei uma palavra errada e eu preciso corrigir, eu volto atrás na hora. É na hora. Aconteceu uma situação, a gente estava, inclusive, finalizando o podcast, e aí uma pessoa falou assim, Morena, depois você me... Não, falou para mim, falou para uma colega, e ela é negra. Morena, depois você passa lá para mim te mostrar o produto do cabelo, que acho que vai cair perfeito no seu cabelo. E aí ela ficou muito sem graça e ela veio compartilhar comigo. Eu falei, mas você conversou com ela, né? Porque de repente a pessoa não tem conhecimento, né? Ela falou assim, mas eu não quero letrar nesse momento. Eu falei, ela tem todo o direito, mas eu fui até a pessoa e expliquei para ela. Ela falou, eu peço desculpa, porque realmente eu não conhecia, né? E aí eu falei um pouco de diversidade, de inclusão, de pluralidade, porque a gente às vezes precisa fazer isso, mas assim, a gente não está aqui para ficar o tempo todo mostrando, letrando, porque isso acaba cansando, né? É cansativo. Exato. E assim como este termo, nós temos diversos, são muitos. Então, o feito nas coxas, né? Denegrir, criado mudo. Então, assim, são vários termos que a gente precisa... Inveja branca, lista negra. Lista negra. Então, assim, a gente precisa se preparar. A gente precisa estudar. Então, o convite que eu faço aos nossos mentores, aos nossos coordenadores estudem, se eduquem para esses temas. É uma lista imensa, não dá para a gente mencionar todos os termos aqui. Agora, a grande sacada desta conversa é promover alguns insights para que vocês tenham curiosidades para poder aprofundar o conhecimento. A gente conhece muito sobre tudo o tempo inteiro, né? Ficou uma questão aqui na questão das cotas, né? Porque as cotas, elas existem e às vezes a gente fala, meu filho branco está entrando na faculdade porque a cota foi pro preto. Gente, não é isso, né? Não é isso. Então, vamos entender como é que funciona tudo isso, né? E para finalizar, onde é que os nossos mentorados podem buscar conhecimento a respeito desses temas? A gente fez uma curadoria, uma relação incrível, com várias dicas. Eu gosto muito daquele manual antirracista da Djamila, que é um piquititito assim, é prático, é um manual de bolso para a gente ter, ajuda muito. O que mais? Onde mais o nosso público pode se informar?
Olha, tem os coletivos, né? Os coletivos negros, eu não vou citar aqui, porque eu tenho medo de até ser injusto com algum. Mas hoje nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, né? Tem muitos vídeos também no YouTube de movimentos negros que trazem a questão do racismo estrutural, institucional, né, da comunicação não violenta, da microagressão. Eu acho que a gente precisa, eu acho que até para que os mentores tenham uma direção mais ampla e conheça a funcionalidade da questão racial, da questão de gênero, ir buscar os movimentos negros, né, que sempre estão gerando conteúdos a respeito do tema. Sim. O ponto é não falar de nós sem nós. Sem nós. Então, nos incluir nas conversas. Não faz sentido uma empresa com 90 mil colaboradores não ter na alta liderança uma parcela de pessoas negras, de pessoas LGBTQI+, de pessoas 50+, né? PCDs, né? Então, assim, a gente precisa cuidar disso. Então, gente, eu gostaria de agradecer a vocês pela generosidade, esse tempo que dispensaram a estar conosco para bater esse papo. A grande ideia aqui é iniciar uma jornada de diversidade e inclusão do IVG. Este foi o primeiro tema, então nós teremos outras conversas parecidas com essas, com o objetivo da gente ter um IVG mais diverso, mais plural e mais inclusivo. Porque não adianta a gente trazer pessoas diversas se a gente não estiver preparado para receber essas pessoas, né? Então, Edna, obrigada de coração. Lu, você está no nosso coração e esse espaço é muito importante para a gente mudar, para a gente construir uma jornada mais responsável, tá certo? Muito obrigada. Só queria, antes da gente terminar, aproveitando a questão da diversidade e inclusão, que a gente faça a nossa autodeclaração. Sim, então, acho que é bem importante isso, toda vez que a gente iniciar uma conversa, também trazer. Sim. Então, vou começar. Eu sou uma mulher negra, tô aqui com uma roupa colorida, minha camiseta é uma camisa de hipocampos, então tem vários significados. Tenho várias tatuagens, então acho que é importante que fala muito sobre mim. Tô com um sorrisão aqui com vocês, um cabelo preso e estava super disposta durante essa conversa para trazer mais sobre a nossa experiência sobre o tema. Super obrigada. Obrigada. Perfeito. Bom, eu sou a Luciane, né, uma negra retinta, né, estou com o meu cabelo trançado, eu falo que é cor de mel, né, estou com um conjunto verde, blusa e calça, e uma blusa preta por baixo, um colar verde e branco, um brinco branco, umas pulseirinhas e anéis. Muito bem. E um sorrisão. E um sorrisão. Bem, eu, a Sandra, também estou com um sorrisão. Uma das minhas marcas é esse sorriso, né? Sou uma mulher negra, estou com meus cabelos escovados, diga-se de passagem. Eu gosto porque eu acho muito prático para minha jornada. Estou usando uma camisa meio goiabinha, bem claro, com um colete azul, estou usando 2 pulseiras, um anel, uma calça preta. E uma correntinha de ouro pendurada e com a pérola, que é um dos símbolos do IVG. Isso aqui é para Edna, né? É isso, gente. Muito obrigada. E gratidão por vocês estar aqui. Obrigada. A gente pode cortar. Convida o pessoal, gostou do conteúdo, passa a seguir nossa página, nós temos mais conteúdos relevantes, blá blá blá. Tá bom. Pessoal, gostaram do conteúdo? Então, podem passar a seguir a nossa página, deixa o like, faça o seu comentário. Nós estamos aqui aprendendo. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer o apoio da Passadori, né? Nós estamos no Estúdio Passadori, que está nos apoiando aqui nessas gravações. Então, um estúdio incrível aqui na Paulista, gente, super bem localizado. Venham conhecer e não grave o seu vídeo sem antes ouvir a proposta aqui dos meninos, tá bom? Obrigada.